Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Nunes Mariano, sou engenheiro eletricista, engenheiro de segurança no trabalho e especialista em automação industrial. A nossa origem veio lá do curso técnico, quando eu fiz em 1988 um curso de técnico eletrônico e depois, com o tempo, a gente adquiriu aí as demais formações. Então nós já temos aí nossos 26 anos de experiência na área elétrica. Na área de segurança no trabalho nós temos aí aproximadamente 8 anos ministrando treinamentos, palestras, consultorias. E na semana passada eu postei um vídeo no YouTube, nas redes sociais, e até com pouca pretensão, mas confesso que fiquei surpreendido com o agradecimento das pessoas em poder visualizar um vídeo um pouco de nossa experiência, muitos pedidos, muitas solicitações para que a gente estivesse postando mais vídeos ali sobre conhecimentos técnicos, sobre a área elétrica, sobre segurança no trabalho. E motivado por este calor, motivado por essas pessoas que pediram que a gente estivesse ali compartilhando sempre o nosso conhecimento, porque isso nos traz uma alegria muito grande quando a gente vê que algo que a gente tem na nossa mente, que tem no nosso intelecto, algo que a gente adquiriu com o tempo, é útil para as outras pessoas. Isso, confesso para vocês que durante esta semana isso mexeu comigo e tem me fascinado, sobre eu poder compartilhar um conhecimento com outras pessoas. A gente mobilizado, sensibilizado, comovido pelo movimento feito então aí por algumas pessoas, alguns amigos de alguns grupos no Facebook, alguns amigos do Facebook, no canal do YouTube, mobilizado então por esse sentimento, eu resolvi realmente mergulhar de cabeça nessa ideia de estarmos compartilhando conhecimentos. Eu estarei ali contribuindo com a minha especialidade, que é a segurança nas instalações elétricas. Então ali abordando a NR10, abordando outras normas vinculadas no nosso dia a dia, a NR35 trabalho à altura. Bom, a NR10, você que é da área elétrica já conhece, trata da norma sobre segurança nas instalações elétricas, a NR35 trabalho à altura, NR6 sobre EPIs, NR12 sobre máquinas, NR33 espaço confinado. Então, na verdade, um grupo de normas que nós podemos estar elencando ali, visto que temos hoje, atualmente, trabalhado treinamento sobre essas normas. Neste momento em que a internet ela abrange aí todas as áreas do mundo, uma ferramenta que precisamos utilizar. Nós precisamos estar acompanhando a tecnologia, nós acompanhando o mercado, estaremos usando então essa ferramenta para compartilhar com você, para ajudar você, e é claro, eu também quero estar aprendendo. Então, a partir desta data, estaremos postando semanalmente sobre vídeos técnicos, sobre experiências que vivemos. Então fique com mais um vídeo, dando continuidade ao vídeo postado na semana passada. Tratamos neste vídeo sobre a importância do diagrama unifilar na rede de distribuição. Muito importante, estaremos abordando alguns equipamentos da rede de distribuição. Fique ligado, fique com Deus e que Deus te abençoe. Olá pessoal, estamos então nesta videoaula falando um pouco mais sobre as condições impeditivas para a realização de serviços no SEP, Sistema Elétrico de Potência. Numa videoaula anterior abordamos sobre a necessidade do diagrama unifilar, focando mais a subestação, medição de energia. Hoje, no entanto, vamos abordar sobre a rede de distribuição, a necessidade do diagrama unifilar quando estamos realizando serviços na rede de distribuição. Este tipo de atividade desenvolvida ali pelas concessionárias, pelas distribuidoras de energias, pelas empreiteiras, assunto de extrema importância, pois muitas vezes já temos visto acidentes sendo gerados na rede de distribuição. Como havíamos já comentado numa videoaula anterior, sempre que ocorre um acidente, na grande maioria das vezes o motivo são os achismos,
porque o eletricista A achou que o eletricista B havia aberto a chave, o eletricista C acreditou que havia sido feito o aterramento temporário, enfim, vários são os motivos. E o diagrama unifilar, ele tem o objetivo de evitar ou reduzir muito a possibilidade desses inconvenientes, a possibilidade desses incidentes. Nós vemos aqui então nesse slide a foto de um diagrama unifilar de um município, né, onde nós temos aqui, veremos posteriormente num tamanho maior, mas já temos aqui uma prévia de como ocorre o diagrama unifilar no município. Nós temos aqui uma subestação 69 e os alimentadores distribuindo por todo o perímetro municipal, por todo o trajeto onde existe a necessidade de energia elétrica, e hoje todo lugar é necessário energia elétrica. Nós temos esse município, ele tem uma característica que possui uma área urbana e também uma área rural. Então são características bem distintas. A rede de distribuição na área urbana tem uma característica bastante diferente da rede de distribuição na área rural. Enfim, nós vamos ver com detalhes sobre o diagrama unifilar neste município e abordando, focando sobre a necessidade para evitarmos, como por exemplo no caso desta foto, onde houve abarroamento de um poste por um ônibus. Neste caso, a concessionária ela tem que intervir muito rapidamente. Neste caso, os equipamentos de segurança devem atuar rapidamente e de forma correta, para que neste trecho seja resolvido este problema da queda do poste sem que haja ali maiores danos, ou seja, sem que ainda piore aquela situação. Muitas vezes um acidente ele é ainda piorado pela falta de procedimento adequado, pelos equipamentos que não funcionam adequadamente. Então, um abarramento no poste já é uma situação grave. E se ainda não existe procedimento adequado para intervir naquela situação, para interromper aquele trecho, para restabelecer a energia de forma adequada, este problema pode agravar muito. Mas, antes de falarmos propriamente deste acidente e de como deveríamos proceder neste caso, eu quero estar falando um pouco mais sobre o diagrama unifilar na rede de distribuição. Eu sei que é um tema não tão corriqueiro na vida do eletricista convencional, trata-se de um assunto mais específico para as concessionárias, mas eu quero estar aqui abordando. Talvez você nunca tenha atuado como eletricista, nunca tenha atuado numa rede de distribuição, talvez você não saiba ali maiores detalhes técnicos sobre os equipamentos, sobre os componentes da rede de distribuição. É claro que não vamos nos aprofundar, mas uma videoaula rápida, mas porém bastante interessante, eu penso, pois estaremos abordando alguns dos principais componentes da rede de distribuição, antes de abordarmos a questão do acidente propriamente dito. Bom, esse esquema elétrico, esse diagrama unifilar, como eu já mencionei, ele trata de uma rede de 69 kV que chega neste município. Esta rede ela é rebaixada por transformadores. Nós temos aqui então a foto de um transformador semelhante ao que é instalado nessa subestação. São transformadores de potência bastante elevada, de 5 a 10 MVA. Eu até conheço esta subestação, e se eu não me engano, ali são transformadores de 5 e 7,5 MVA. Transformadores de alta potência, né? Eles recebem 69.000 volts e rebaixam para 13.8, 13.800 volts. Sim, nós temos aqui na nossa região sul de Santa Catarina, nós temos o Complexo Jorge Lacerda. O Complexo Jorge Lacerda fica situado ali na região de Capivari de Baixo, próximo ao município de Tubarão, onde a geração de energia é feita através de uma termoelétrica, a termoelétrica Jorge Lacerda.
Então, através do carvão, nossa região rica neste mineral, alimenta esta usina geradora com carvão. Essa termoelétrica gera energia, algumas linhas de 138 mil volts, várias linhas distribuem então esta energia na região sul de Santa Catarina. É claro que a nossa região sul está interligada com as demais regiões do Brasil, né? 95% aproximadamente de toda distribuição de energia, transmissão de energia estão interligadas no Brasil, e não é diferente neste caso. Algumas linhas saem 138 mil volts. Neste caso, como podemos observar, aqui já está chegando 69 mil volts. Por quê? Porque existe uma linha de 138 mil volts que sai do complexo Jorge Lacerda e vai até um município de Siderópolis. Lá em Siderópolis tem uma subestação rebaixadora de 138 mil volts para 69 mil volts. Algumas linhas de 69 mil volts saem dessa subestação para aquela região mais próxima dessa subestação, e como é o caso aqui deste município. Chega então 69 mil volts nesta subestação. Então, esses transformadores fazem a redução dos 69 mil volts para 13.800 volts, para que seja distribuída a energia em todo o município, onde podemos observar nesses quadros aqui. Nesses quadros representam então os transformadores. Mas antes de chegarmos na rede, ainda estamos na subestação. Vamos ver aqui qual outro componente bastante relevante na subestação. Seriam os religadores. Os religadores têm a função de religar de forma automática quando ocorre algum curto-circuito. Isso porque muitas das vezes o curto-circuito é temporário. Como eu mencionei, existe uma região rural. E nesta região rural existem muitas árvores e algumas vezes os galhos caem na rede, fazendo com que ocorra um curto temporário. Como muitas vezes o curto é temporário, ele religa automaticamente e restabelece a energia sem maiores dificuldades. Essa é a função do religador. Às vezes, algum toque acidental de um pedaço de ferro que alguma criança arremessa, um pedaço de material ali que venha proporcionar um curto-circuito, o disjuntor desarma e o religador tenta rearmar uma, duas vezes. Esta configuração é feita pela concessionária. Antigamente, os religadores eles tentavam uma série maior de vezes, 3, 4, 5 vezes, tentavam religar, tentavam restabelecer a energia. Só que existe histórico de acidentes. Um fato verídico que ocorreu foi o caso onde um ônibus bateu no poste, abarroamento, o poste caiu, a rede caiu sobre o ônibus, porém o religador tentou religar. E quando o religador tentou religar, as pessoas já estavam descendo do ônibus. E quando existia uma pessoa em contato com o solo e com o ônibus, e houve a tentativa do religador, essa pessoa ali, então, ela levou um choque elétrico, ela caiu e morreu. As demais pessoas ficaram ainda mais apavoradas e começaram a descer ainda de forma mais rápida do ônibus, e o religador tentou religar pela segunda vez, e então houve uma segunda pessoa ali com choque elétrico, morreu uma segunda pessoa, e houve 3 ou 4 mortes neste episódio. Hoje existe uma cautela maior, existem critérios que não permitem que o religador seja acionado automaticamente por uma quantidade maior de vezes. Então, na prática, nesta subestação, nesta subestação, nós conhecemos essa subestação e sabemos que ali uma ou duas vezes ocorre a tentativa do religador, porque é necessário que o religador funcione dessa forma para que não falte energia, até mesmo porque a concessionária ela obedece metas da ANEEL, são as metas do DEC-FEC, DIC-FIC. Não sei se você conhece esses termos, mas na sua fatura de energia você pode observar, existe o DEC, FEC, o DIC e o FIC, são 4 indicadores de qualidade.
O DEC diz respeito à duração equivalente que aquele consumidor, aquele bairro, aquela região ficou sem energia. O FEC é a frequência com que esses desligamentos ocorreram. O DIC é o tempo, é a duração também que ficou sem energia, mas são valores individuais. Geralmente nas indústrias, a indústria, através do DIC, ela sabe quanto tempo ela ficou sem energia naquele mês, naquele período. E o FIC também é valores individuais, né? Só que diz respeito à frequência, quantas vezes ocorreu. Então, o DEC e FEC são valores equivalentes. Duração equivalente por consumidor, o termo DEC. FEC, frequência equivalente para o consumidor. DIC, duração individual para o consumidor. E o FIC, frequência individual para o consumidor. São indicadores de qualidade que refletem, então, a eficiência da concessionária no que diz respeito à distribuição de energia, no que diz respeito à continuidade e quanto ao tempo de restabelecimento quando as faltas ocorrem. Então, a ANEEL, ela estabelece metas e todas as concessionárias devem cumprir. Essas metas, elas vêm se estreitando ano a ano. Cada concessionária, a cada ano, precisa ser mais eficiente, ou seja, precisa faltar menos energia e, quando falta energia, com um tempo menor. Então, a importância desses equipamentos automáticos é bastante elevada. Bom, no caso aqui estamos falando do religador. Esse religador, ele está instalado lá dentro da subestação, né? Vimos o transformador, vimos o religador e, no decorrer da rede de distribuição, nossos transformadores, né? Nós temos aqui, então, uma linha primária, né? 13.8 kV, e aqui nós temos o transformador. O transformador ele rebaixa esse 13.8 para 380 volts, né? A nossa região, então, é alimentada com 380 volts trifásico, 220 monofásico. Nós temos aqui na parte superior o neutro e a fase R e ST, onde quando obtemos os três cabos, temos então uma rede trifásica, 380 volts aqui na região, e quando obtemos uma fase e o neutro, nós temos aqui uma rede monofásica 220 volts. Esse equipamento ele é distribuído então ao longo do trecho da rede primária, fazendo o rebaixamento da tensão. Não vamos adentrar em maiores detalhes, porque nós temos uma videoaula específica sobre equipamentos, né? Mas aqui é só para, então, dar uma prévia de todos os componentes que existem na rede de distribuição. O banco de capacitores. O banco de capacitores tem a função, então, de filtrar, de reduzir a energia reativa, né? Onde existem muitos motores nas regiões industriais, muitos motores geram a energia reativa, um mal necessário. Estaremos abordando em videoaula específica também. Então, é um outro componente da rede de distribuição. Nós temos aqui os reguladores de tensão, né? Esse 13.800 volts, ele sai da subestação, só que com o decorrer do tempo, dependendo da quantidade da carga, dependendo da distância desta rede tronco, que a gente chama, desta linha primária, a tensão ela vai reduzindo, efeito queda de tensão, carga, distância. Então, se faz necessário a instalação dos reguladores de tensão. São esses equipamentos que eles são nada mais do que transformadores, onde entra uma tensão aproximadamente, né, de 13.800 volts, neste caso, e ela sai 13.800 volts, ela estabiliza. Então, lá num determinado ponto, onde a tensão já não chega no nível 13.8 ou próximo disso, quando já chega no nível bastante abaixo, talvez lá um 13.000 volts, 13.100 volts, o regulador de tensão, internamente ele possui os TAPs, né, que fazem a regulagem automática dessa tensão, para que se mantenha no secundário uma tensão adequada, né, neste caso 13.800 volts.
Nós temos os religadores, esses religadores são utilizados no trecho, são utilizados lá na rede, né? Nós vimos anteriormente os religadores na subestação, nós temos outros religadores que no decorrer do trecho, né, é necessário instalar para que quando ocorra algum problema, esse problema não venha a atingir toda a cidade. Ele fique restrito, ele fique limitado, né? Na região rural é bastante utilizado, ou seja, ocorreu lá um galho que caiu na árvore, antes que o religador da subestação atue fazendo o desligamento de toda a cidade, existe um religador mais sensível, próximo à carga, próximo àquele inconveniente, que vai atuar e vai religar também de forma automática. Neste caso, como existe um sistema de seletividade, ou seja, o primeiro equipamento a atuar é o mais próximo do problema, o mais próximo do inconveniente. Nós temos aqui a chave religadora. Esta chave religadora, ela possui um funcionamento semelhante do religador automático. Só que, é claro, ela é totalmente mecânica. Então, ela não possui, não é tão eficiente como o religador automático, mas na área rural, né, onde a gente vê a instalação dela, é bastante útil. Claro, se faz uma análise de custo-benefício e muitas vezes uma chave dessa pelo custo reduzido se torna viável, apesar de não tão eficiente, porque o religador ele atua várias vezes, ou seja, ele ocorre inconveniente, ele atua ali uma, duas vezes. Se persistir o curto-circuito, então ele deixa aquela rede aberta. A chave religadora, então, semelhante ao religador automático, mas um pouco menos eficiente porque ela é limitada, ou seja, ela depende da queima dos fusíveis. Uma vez queimando esses fusíveis, a unidade de manutenção ela tem que se deslocar até a chave religadora, substituir os elos fusíveis para que ela volte a funcionar. Ela é limitada, então ela pode atuar duas vezes. Queimou o primeiro elo fusível, ela pode atuar então mais duas vezes e depois ela já precisa ser ali substituída o seu elo fusível. A foto da chave religadora nós temos aqui, né? Aparentemente parece aqui 3 elos fusíveis em paralelo, mas não, né? Eles estão nesta posição, mas existe um único elo fusível que está dando passagem, que é esse aqui. Quando ocorre a queima desse elo fusível, cai essa chave e começa então este segundo elo fusível da passagem. E quando ocorre a queima desse segundo, cai então os dois e temos ainda o terceiro elo fusível. Então, ela religa de forma automática, 2 tentativas, né? E depois disso é necessário então que seja substituído seus elos fusíveis. A chave faca, nós temos em alguns pontos da rede, na rede tronco principalmente. O que é a rede tronco? A rede tronco é aquela rede central da cidade, aonde sai da subestação, e ela é a rede central, e dela se ramificam os ramais. Como passa uma corrente maior pela rede tronco, não se usa a instalação de elos fusíveis, ou seja, chaves fusíveis, se usa a chave faca, como este modelo aqui, né? Ela é necessário para fazer os seccionamentos, né, que posteriormente iremos falar, né, seccionamentos de bypass, seccionamentos para interromper um trecho para que seja feita a manutenção. E nós temos as chaves fusíveis, né, que encontramos aí, né, nos transformadores ou nos ramais. Aqui até por coincidência o fotógrafo que detectou a queima de uma chave fusível. Pela foto eu percebo que uma já havia queimada, que quando ela queima o elo fusível, o cartucho cai. Ó, aqui nós temos a ausência da conexão do cartucho. Aqui já temos a segunda chave e a terceira aqui queimando, né? Então aqui a chave, a vara de manobra, onde estaria sendo feita a manutenção,